O ministro da Saúde afirmou hoje que o contrato de compra da vacina Covaxin será cancelado, Reinaldo. Segundo ele, a decisão foi tomada após uma investigação da CGU, Controladoria Geral da União, sobre o processo de compra de 20 milhões de doses por 1 bilhão e 600 milhões de reais. Só para um pouquinho, Bob. Eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Pouco importa quais sejam as razões que levaram o deputado Luiz Miranda e seu irmão Luiz Ricardo a, enfim, fazer a denúncia. O fato é que Luiz Ricardo, depois ao Ministério Público, o depoimento vazou, a coisa chegou à CPI, a CPI começou a investigar, e não fosse essa iniciativa, esse processo estaria em curso e talvez tivesse tudo sido feito, comprado, quando a Bharat Biotech disse que a Precisa fraudou documentos. Nós estamos falando de crime. Crime. E quem ocupava o ministério era um representante do Partido Militar. O senhor Eduardo Pazuello. Ah, mas ele nem sabia. Tanto pior. E a fama dos controladores capazes de resolver os problemas. Segue aí, Bob. O problema encontrado no contrato, segundo o ministro Wagner Rosário da CGU, foram 2 documentos falsificados. A própria Bharat Biotech denunciou o caso. São 2 cartas que foram feitas a partir de uma montagem, Reinaldo, uma colagem, e foram entregues pela Precisa Medicamentos ao Ministério da Saúde. Rosário disse que não tem certeza de quem fez isso e as investigações continuam. Já veja só, mas a CGU acha que, pela CGU, pelo que eu entendi, poderia ter continuado. Então, é surrealista, porque a Bharat Biotech diz não tem fraude aí em documento, em tudo, mas, olha, vamos ver o que diz o ministro da CGU, vai. Wagner Rosário tentou desqualificar o trabalho da CPI e fez críticas ao servidor Luiz Ricardo Miranda, do Ministério da Saúde, o homem que acusou o presidente Bolsonaro de prevaricação. Segundo o ministro da CGU, não houve sobrepreço nenhum nas negociações pela vacina indiana. Ele afirmou que o preço de $15 a dose é aderente ao praticado pela empresa a nível mundial. Rosário disse também que a celeridade na contratação também foi justificada por causa da pandemia e da busca por vacinas. O que ele não explicou foi a demora das negociações pela Coronavac, pela Pfizer, por exemplo. Sobre Luiz Ricardo Miranda, o CGU declarou o seguinte: a única coisa que a gente vai esclarecer para ele é que dentro do governo federal existe um mecanismo chamado Fala BR, que é um canal de denúncia. Canal de denúncia não é procurar irmão, nem procurar o presidente. Olha, senhor Rosário, vá se entender com o ministro da Saúde. Faz o seguinte, passe a defender publicamente a compra da vacina. Passe a defender publicamente a compra da vacina. Há coisas que indicam a desestruturação do Estado brasileiro inesperada. Ninguém nunca pensou que pudéssemos chegar a esse estágio de delinquência intelectual. Entende? A CGU, aliás, não cabe fazer esse tipo de juízo. A CGU, aliás, não cabe nem se manifestar assim, desse modo. A CGU cabe fazer o trabalho e dizer, olha, tá bom, não encontramos nada aqui, pronto, enfim, certo. Até porque há instâncias para cuidar disso. Se o senhor Luiz Ricardo cometeu alguma impropriedade, tudo indica que não. A Bharat Biotech está dizendo que a fraude aconteceu. Fosse tudo regular, senhor Rosário, fraudar por quê? E o Pazuello? A Polícia Federal ouviu hoje o ex-ministro da Saúde. O general foi interrogado em 2 inquéritos relacionados à compra da vacina indiana. No primeiro, o general respondeu a questionamentos sobre as suspeitas de irregularidades no processo de compra da Covaxin.
No segundo, ele teve de responder perguntas sobre a denúncia de prevaricação feita pelos irmãos Miranda contra Bolsonaro. Pazuello chegou de manhã, 9h30 da manhã mais ou menos lá, deixou as dependências do órgão às 2 da tarde. Entrou e saiu pela garagem, não falou com a imprensa e ele estava acompanhado, Reinaldo, de um representante da AGU, a Advocacia Geral da União. Não, até aí, até estar acompanhado de alguém da AGU, muito bem, né? Agora, é muito impressionante o silêncio sepulcral do senhor Eduardo Pazuello diante de tudo isso. Quem comandava o ministério? E Maximiano, SF, rapidinho. A defesa do sócio da Precisa Medicamentos foi ao STF e pediu para que Francisco Maximiano possa faltar ao depoimento previsto na CPI, segundo os advogados. Ele, que seria ouvido na quarta da semana que vem, está na Índia, ainda sem previsão de retorno. Eu acho muito impressionante que esse sujeito com depoimento marcado na CPI, presença obrigatória, viajou. Né? Que é uma atitude de afronta, obviamente, à CPI. E aí só depois se recorre ao Supremo, querendo que o Supremo endosse a sua afronta. E está aqui que em depoimento à PF, o Pazuello diz que foi avisado verbalmente por Bolsonaro sobre suspeitas. Então aqui é para tentar livrar o presidente da acusação de prevaricação. Afinal, avisou o ministro. Bom, então quem prevaricou? Foi o Pazuello? Foi o Pazuello?